Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois te basta inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois te basta inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã que nos acompanha nesta noite juntos por meio desta transmissão. Que Deus esteja abençoando você nesse momento. Você é muito bem-vindo. Este é o momento que temos para juntos estudarmos a palavra de Deus. E com a graça e a misericórdia do Senhor, o faremos nesse momento. Juntos vamos ter um tempo para estudarmos a palavra do Senhor, juntos um tempo para orarmos, juntos um tempo para louvarmos ao Senhor. Se ajeite aí no seu cantinho e vamos juntos então ter esses instantes, esse momento com o Senhor. Vamos primeiramente começar esse momento orando, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos, mas também rogando a direção, rogando a orientação dele para esse santo momento e que seja santo ao Senhor. Oremos nesse instante. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, Senhor, nesse momento na Tua presença. Estamos, ó Pai, reunidos na Tua presença para juntos Te louvar, Te agradecer, para juntos, ó Pai, endereçarmos a Ti os nossos pedidos, nossos agradecimentos, para juntos clamarmos, para juntos, ó Pai, Te louvarmos e reconhecermos como Deus e Senhor das nossas vidas. Mas nesse momento, ó Pai, nós também queremos poder meditar no Teu santo livro, aprender da Tua palavra, aprender daquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deixou revelado na Tua palavra, nós que devemos conhecer e a partir desse conhecimento viver para a honra e para a glória do Senhor. Abençoa este momento, ó Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa transmissão e que possamos, ó Pai, sim, todos ser edificados
e fortalecidos pelo teu grande amor, pela visitação do teu Espírito Santo e pela instrumentalidade da tua palavra. Te louvamos e te agradecemos por tudo, e em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Nós temos esse momento para que possamos louvar a Deus. Nós louvamos a Deus por meio das nossas orações, com expressão de gratidão, de louvor a Ele, mas também o louvamos cantando. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Nós vamos cantar um hino, o hino de número 315 do Inário Novo Cântico. Hino intitulado Serviço Cristão. Vamos juntos louvar a Deus cantando esse hino, hino de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Mas o que nós vamos seguir? Seguir a palavra do Senhor. Nós seguimos a palavra. E é por isso que regularmente, semanalmente, nós buscamos estudar a palavra do Senhor. Nas quartas-feiras, nós temos todo esse período, esse tempo, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E nós temos estudado aqui nesse espaço, nas quartas-feiras, acerca de temas doutrinários da nossa confissão de fé, aquilo que cremos. Falamos sobre a Bíblia, falamos sobre o Deus Trino, falamos sobre a criação, o pecado e as suas consequências. E hoje vamos começar a falar do pacto de Deus com os homens.
Nós vamos falar daquilo que muitas vezes é chamado de a aliança, ou o Deus de aliança. Há um cântico até muito conhecido que tem esse título, um cântico muito belo, por sinal, que tem esse título e que nos lembra que o nosso Deus é um Deus de alianças. É um Deus que aquilo que ele estabeleceu, ele cumpre. Para começarmos a falar sobre esse tema, o pacto de Deus com os homens, ou simplesmente a aliança de Deus, nós podemos fazer algumas perguntas. E eu gostaria que ao final desse estudo bíblico, você e eu pudéssemos juntos responder essas perguntas. Será que diante do pecado, nós vimos semana passada inclusive, né? Diante do pecado e da queda do ser humano, do estado no qual fomos criados, o que Deus fez diante disso? Será que diante do pecado, diante da queda, Deus fez algo para nos resgatar? Será que o Senhor, na sua graça e misericórdia, ele agiu de alguma maneira para nos alcançar, nos resgatar, ou ele simplesmente deixou a nossa própria sorte? Mas esse agir de Deus é baseado em quê? É baseado numa anistia universal, aquilo que é chamado de universalismo? Ou será que ele é baseado, por exemplo, nos nossos méritos, na salvação meritória? Ou será que é baseado em um outro fator que está alheio a nós e pertence unicamente a Deus? Então, meu irmão, minha irmã, estes são alguns dos temas que nós procuraremos tratar nesta noite, ao falarmos do Deus de aliança, ao falarmos do pacto de Deus com os homens, que o Senhor assim nos abençoe. Começando esse nosso estudo, eu gostaria de, para fins didáticos, digamos assim, para facilitar até mesmo a minha exposição e a nossa compreensão, dividir o nosso estudo em duas partes. Nós vamos falar do primeiro pacto e do segundo pacto. Nós vamos falar desse primeiro pacto, do seu anúncio, do seu estabelecimento, da validade e da efetivação desse pacto, e da mesma forma do segundo pacto, o anúncio do segundo pacto, o estabelecimento, a validade e a sua efetivação. Então nós vamos falar dos pactos de Deus com os homens. Ao longo da história da revelação, Deus estabeleceu dois tipos de pactos com o ser humano. Deus estabeleceu primeiramente um pacto baseado na obediência do homem. Por isso esse pacto é chamado de pacto das obras, quer dizer, das minhas próprias obras. Esse pacto foi estabelecido com Adão e Eva e levava em consideração a capacidade do ser humano de obedecer a Deus e ser merecedor da sua própria salvação. Porém, houve um segundo pacto. A partir do pecado, a partir da queda do ser humano, Deus estabeleceu um segundo pacto que é baseado agora na obediência de Cristo, na justiça de Cristo que é imputada, que é dada a nós. E esse pacto nós vamos chamar de pacto da graça. Não é um pacto de graça. Ele teve um custo que eu não paguei, que você não pagou, mas que Cristo pagou. Ele é o pacto da graça de Deus, mas teve um alto custo, a vida de Jesus Cristo, o justo pelos injustos. Começamos então a falar desse tema falando do primeiro pacto. O primeiro pacto, alguns teólogos costumam chamar de o pacto das obras. Esse pacto foi estabelecido lá no Jardim do Éden. Gênesis 2, versículo 16 e 17, esse pacto é anunciado e estabelecido. É um pacto entre Deus de um lado e o ser humano do outro. E olha só o que diz o texto bíblico. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Está aqui o pacto. O anúncio e estabelecimento do pacto. Qual que é o pacto? De um lado Deus, do outro lado o homem. Você pode fazer o que desejar, se alimentar livremente, mas de uma árvore específica você não vai se alimentar. Então foi estabelecido um pacto. O pacto foi anunciado e estabelecido. E nesse estabelecimento já havia uma sentença. Em caso de quebra do pacto, haverá uma penalidade. A penalidade seria a morte. Então esse é o primeiro pacto, conforme nós encontramos na palavra de Deus. Pacto estabelecido por Deus com Adão e Eva. Esse pacto, ele tinha como cláusula de validade a lei. Olha só o que diz Romanos 10, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Viverá pela lei. Então, a validade desse primeiro pacto estava na obediência irrestrita da lei. Qualquer pessoa que fosse capaz de praticar toda a justiça da lei seria merecedor da sua salvação. Mas ele não podia tropeçar em nenhum tópico, em nenhum ponto. A palavra de Deus diz que aquele que tropeça em um ponto, tropeça em todos. Então, nesse sentido, a lei, como cláusula pétrea deste pacto, exigia o seu pleno cumprimento. Porém, nós conhecemos a história e sabemos que desde Adão e Eva nós já nascemos pecadores e em nossa história o pecado se faz presente. Portanto, nós não conseguimos, nós não somos capazes de praticar a justiça decorrente da lei. Mas é interessante, e aqui eu gostaria de parar um pouquinho para a gente pensar nisso, que Deus mostra toda a ineficácia do ser humano em conseguir a sua própria salvação, em conseguir a sua autossalvação. Alguns, muitas vezes, seres humanos enfatizam a capacidade do ser humano, seja no campo da tecnologia, no campo do conhecimento, mas veja, nós não somos capazes nem sequer de escaparmos da sentença de morte que nos está, melhor dizendo, escrita. Por quê? Porque nós não praticamos a justiça decorrente da lei. Nós a quebramos. Ainda nesse mesmo tópico, Hebreus 11, 13, diz assim: todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Porém, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, embora nenhum homem ou mulher tenha conseguido validar a sua salvação pelas obras, aqueles que viveram debaixo do pacto das obras puderam ver de longe e ter a expectativa da efetivação desta promessa. Eles não obtiveram esta promessa, eles não alcançaram a salvação que tanto esperavam, mas apesar disso, eles viram pela fé, eles obtiveram, como diz o mesmo capítulo de Hebreus, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eles obtiveram esse testemunho de que viria aquele que traria um novo pacto entre Deus e os homens. O primeiro pacto, então, mostra que apesar de toda a altivez humana, que apesar de toda a nossa busca pelo nosso próprio eu, o ser humano foi incapaz de conquistar a sua própria salvação. O pacto foi anunciado no Éden, mas pecamos. Adão e Eva pecaram. Eu e você pecamos. O pacto não foi validado por meio das nossas obras, mas ainda assim, esse primeiro pacto já serviu para anunciar que de longe viria aquilo que traria salvação. Nós somos peregrinos e estrangeiros sobre a terra porque essa terra, essa pátria não é nossa.
Então há um anúncio de um novo pacto. E esse novo pacto, ele vai ser chamado na teologia, portanto, de o segundo pacto. O primeiro pacto foi o pacto estabelecido com Adão e Eva e a sua posteridade. Pacto que o ser humano foi incapaz de cumprir. Mas a partir da queda e a partir do pecado, Deus proveu uma nova realidade, uma nova aliança com o ser humano. E é interessante que a história do pacto vai começar imediatamente após a queda. Veja, homem e mulher, Adão e Eva pecaram no Éden. E no Éden mesmo, Gênesis 3,15, o texto bíblico diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, ferirá a cabeça da serpente, embora ela ferirá o calcanhar dele. A partir do pecado, Deus anuncia um novo pacto, um pacto que viria pelo descendente da mulher, um filho de homem. Eu gosto muito de um autor, e esse autor foi transformado, um dos seus livros mais conhecidos em filme, C.S. Lewis, e ele usa a expressão um filho de Adão, quer dizer um descendente da humanidade por meio da qual entrou o pecado no mundo. Ele remiria a humanidade, um descendente da mulher feriria a serpente que enganou nossos primeiros pais, que os seduziu, e assim eles pecaram. A partir daqui nós temos o anúncio de um novo pacto. Deus não ficou inerte diante do pecado e da queda. Deus não ficou imóvel dizendo eles não merecem, e realmente nós não merecemos. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, olhou para seres imerecedores e teve compaixão. Deus teve compaixão. Na viração do dia, Deus foi visitar Adão e Eva e perguntou: por que vocês estão escondidos? E após eles falarem que pecaram, embora não confessaram o pecado, mas procuraram se esquivar do pecado, após eles anunciarem isso, Deus anuncia: vai vir o descendente da mulher que vai mudar essa história. E este é o meu novo pacto, o segundo pacto, o pacto baseado na justiça do meu filho, na justiça de Cristo. Não é mais um pacto baseado na justiça dos homens. Eles falharam nesse pacto. Não é mais um pacto baseado na nossa própria justiça, nos nossos méritos. Não é também um pacto baseado em uma anistia universal, onde todos serão salvos. É um pacto baseado na justiça de Cristo e naqueles que foram por ele escolhidos, aqueles que nele creram. Olha só, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não, olha só, pereça, mas tenha vida eterna. Deus, o autor do pacto, estende esse pacto com amor, de uma maneira totalmente ampla, para que através de Cristo haja salvação. Mas qual é o outro lado do pacto? A crença que Jesus é o Filho de Deus. Mas quem pode crer que Jesus é Filho de Deus? A palavra do Evangelho é loucura. A palavra da cruz é loucura para o mundo. Quem pode crer? Apenas aqueles que são chamados. Apenas aqueles que pela fé são trazidos para esta aliança. Nenhum homem e nenhuma mulher consegue crer que Cristo é o Filho de Deus pelos seus méritos. A fé é um dom de Deus. Não é uma capacidade humana, mas é uma capacidade de Deus implantada em nós. É Ele que efetua o querer e o realizar. A partir do momento em que Ele transforma o nosso coração, nos dando uma nova visão, nos dando agora um novo sentido, uma nova busca, nós passamos
a ter a capacidade de crer. E em algum momento da nossa história, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo. E crendo, somos salvos da sentença da ira eterna contra o pecado. Temos a vida eterna. Louvado seja o Senhor. O segundo pacto foi anunciado no Éden, foi anunciado após o pecado. Mas esse segundo pacto somente vai ser estabelecido em Cristo. Em Cristo ele vai ser estabelecido. E qual que é a validade desse pacto? Gálatas 3:11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá, olha só, a validade, pela fé. No Antigo Testamento já é anunciado isso, o justo viverá pela fé. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, vai dizer isso, justo viverá pela fé, porque pela lei ninguém é justificado. Pelo pacto das obras ninguém será justificado, mas pela justiça de Cristo, a justiça imputada a nós, o justo, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus e vivemos agora pela fé. Esta é a validade. O pacto que foi anunciado no Éden, o pacto que foi estabelecido em Cristo, agora ele se torna válido por meio da fé. E mais uma vez eu volto a enfatizar, o pacto é totalmente dependente de Deus, porque foi Deus que anunciou, foi Deus que estabeleceu, e é Deus que torna esse pacto válido, porque a fé é um dom de Deus. A fé para a salvação, o crer para a salvação, é uma capacidade que vem de Deus para nós. O justo viverá pela fé. Ainda Romanos capítulo 10, versículo 9-11 vai dizer assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, mas terá a certeza. O anúncio que foi feito no Éden, estabelecido em Cristo, validado pela fé que é um dom de Deus, agora se efetiva em um momento da nossa história, um momento em que caminhávamos rumo à morte, mas somos convertidos ao Senhor. Aqueles aos quais de antemão ele conheceu, ele também predestinou, ele também escolheu, e na história ele nos converteu. Ele tirou o nosso velho coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele tirou a velha natureza e deu agora uma nova natureza a nós. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E vivendo Cristo em mim, eu sou capaz de confessar com os meus lábios. E eu sou capaz de crer com o coração que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Esse é o segundo pacto. O primeiro pacto, Deus estabeleceu com o homem. A validade estava no homem. A efetivação estava no homem. Mas o ser humano foi incapaz de mantê-lo. Agora o segundo pacto, Deus o anuncia. Deus o estabelece em Cristo. Deus o valida pela fé, uma obra do Espírito Santo em nós. E Deus o efetiva na nossa história. Quando o Espírito Santo agindo em nós, nos converte e nos dá uma nova realidade. Esse é o segundo pacto. Deus escolheu salvar o ser humano, e essa é a história que nós vemos. E essa escolha, ela não começou na minha história, não começou um dia na minha vida, não começou quando eu fui à igreja. Essa escolha começou com o desejo de Deus de se revelar ao ser humano, pois o ser humano é totalmente incapaz de conhecê-lo. Deus escolheu se revelar. E um dia que Deus escolheu, a partir do momento em que Deus escolheu se revelar,
ele realizou um primeiro pacto com o ser humano, um pacto com Adão e Eva, um pacto de obras. O primeiro pacto foi quebrado por Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, estabelece um novo pacto, um pacto da graça. Um pacto agora efetivado, validado e confirmado em Cristo. Eu e você somos parte desse segundo pacto. Nesse segundo pacto, Deus se nos revelou de maneira salvadora a sua justiça. E é pela sua justiça, a justiça que procede da fé em Jesus, que nós podemos nos alegrar e podemos confiar no nosso Salvador. Nós somos parte desse segundo pacto. E em Cristo nós somos salvos. Romanos 3, para a gente finalizar. Romanos 3, versículo 21 a 24 diz assim: Mas agora, sem lei, em Cristo, se manifestou a justiça de Deus. Uma justiça que foi testemunhada, anunciada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha aí o alcance desse pacto. Porque não há distinção, pois todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, mas eu e você somos justificados gratuitamente nesse pacto, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo quis ensinar àquela igreja de Roma, e é isso que ele nos ensina também. A história do ser humano seria uma história de morte. A história do ser humano seria uma história de tragédia. Mas em Cristo, a tragédia foi desfeita. Em Cristo há um novo pacto, uma nova história. Uma história de salvação pela justiça de Deus em Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo baseado na fé no Filho de Deus. Ao falarmos da aliança, nós lembramos que Deus tem uma aliança conosco. Uma aliança que está gravada no nosso coração. Uma aliança que não começou comigo, mas começou com a vontade soberana e eterna de Deus. Uma aliança que foi anunciada no Éden, embora já existia muito antes, porque na eternidade Ele nos amou. Uma aliança que foi efetivada em Cristo. Uma aliança que é concretizada por meio da fé e reafirmada em nosso coração por meio do agir do Espírito Santo que se move em nossas vidas. Esse é o nosso Deus, um Deus de aliança. Este é o pacto de Deus comigo e com você. Vamos orar nesse momento agradecendo a esse bom Deus? Eterno e poderoso Deus, o nosso coração se alegra, ó Pai, em saber que Tu és um Deus maravilhoso. Tu és o Deus, ó Pai, sobre todas as coisas. O Deus que na eternidade nos escolheu, nos amou, nos tomou pelo nome. O Deus, ó Pai, que diante do pecado dos nossos primeiros pais anunciou lá no Éden um novo pacto, baseado na justiça de Cristo. E que, ó Pai, na história, efetivou esse pacto por meio do sacrifício de Cristo em nosso lugar. E pelo agir do Espírito Santo nos leva a crer e a confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor. Te louvamos porque fomos alcançados por essa graça. E agora, ó Pai, nos despedimos, rogando, Senhor, a Tua bênção. Rogando, Senhor, o Teu cuidado, o Teu amor sobre cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, alcançada por essa transmissão. Que possamos todos ser abençoados, fortalecidos e vivificados pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aqui nós oramos e agradecemos-te. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Este é o nosso Deus, um Deus de aliança, um Deus que na eternidade escolheu nos salvar, um Deus que certamente
tem sido maravilhoso conosco. Eu gostaria de, antes de encerrarmos, lembrar da nossa atividade, do nosso culto aos domingos, às 18h30. Você pode acompanhar por essa mesma fanpage. Você pode acompanhar todos os domingos a partir das 6h30, momento de culto, de adoração, momento em que podemos refletir na palavra de Deus, orar juntos uns pelos outros. Caso você seja de Garandial Paulista ou das proximidades, fica o convite para você estar conosco. Nós já retomamos as nossas atividades presenciais com todo cuidado, com todo zelo, seguindo todos os protocolos, e Deus tem nos abençoado. Mas você pode acompanhar pela nossa fanpage ou presencialmente em nossa igreja. Desejo a você uma ótima noite, um restante de quarta-feira abençoado, e até o nosso próximo momento, com a graça e a misericórdia do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de paz.